Lembra qual foi a primeira vez que você escutou o título Romeu e Julieta? Sinceramente, eu não faço a menor ideia de qual foi a minha primeira vez. Mas hoje você vai descobrir um pouquinho mais sobre o autor dessa história tão conhecida por meio de um romance de ficção histórica incrível. E aí, meu nome é Letícia Lage, seja muito bem-vindo ao canal. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Tolos Imortais, de Bernard Cornwell. Fica até o final, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender e você vai descobrir várias coisas que você não sabia sobre Shakespeare. Então esse romance de ficção histórica tem como personagem principal um rapaz aí chamado Richard Shakespeare, que foi o irmão caçula do William. Realmente, o William teve um irmão caçula chamado Richard, podem pesquisar no Google e tudo. Ele trabalha como ator nas peças que o irmão dele escreve. E geralmente ele ficava com os papéis femininos. O William não deixava ele fazer papel masculino, sempre era papel feminino. Então ele tinha que se vestir de mulher e tudo, e eles se apresentavam bastante para a rainha Elizabeth. Várias coisas nesse livro são reais mesmo, os próprios nomes ali são de verdade, são baseados em fatos históricos mesmo, né? Mas eu vou falar um pouco mais sobre essas coisas lá pro finalzinho do vídeo mesmo. Os dois não eram muito chegados não, sabe? Eles tinham vários atritos o tempo inteiro, principalmente porque o William é bem ríspido assim, sabe? Mas o Richard teve que ir pra Londres, ele teve alguns problemas na cidade natal dele quando ele era adolescente, com uns 14 anos mais ou menos, ele se mudou e foi procurar o irmão. Só que acabou que o irmão não teve interesse em cuidar dele, acho que nem podia cuidar dele mesmo, e entregou ele para um lar de crianças, de adolescentes, só para adolescentes meninos, em um abrigo de um cara chamado Sir Godfrey. Eu vou falar assim, mas vou falar Godofrey, senão fica meio complicado. Mas ele se muda para esse lugar e é um lugar horrível. Esse senhor aí não é nem um pouco bom, assim, ele é bem malvado, ele sujeita os meninos a fazerem várias coisas horríveis. Só que com esse cara ele aprende a mentir. E é daí que vem a alma de ator dele, ele aprende a enganar as pessoas nas ruas e todas essas coisas. E aí quando ele é mais velho, ele vai trabalhar pro irmão. Mas várias coisas vão acontecendo, até que um dia eles recebem a proposta de fazerem uma peça, de fazerem um espetáculo no casamento da filha de um primo da Rainha Elizabeth, que era um nome bem importante ali. Pegam todo o elenco e começam a escrever peças bem importantes. E a peça que eles vão protagonizar ali se chama Sonho de uma Noite de Verão. Essa é uma das peças mais conhecidas do William. Então é bem legal porque vai mostrando os atores encenando e todas essas coisas. Sinceramente, essas partes das cenas deles ensaiando são as melhores pra mim do livro. Mas ao mesmo tempo que ele estava escrevendo Sonho de uma Noite de Verão, um pouquinho depois ele escreveu Romeu e Julieta para as bodas do Lorde, que estava pagando para fazer o casamento da filha dele nessa peça do Sonho de uma Noite de Verão. Mas aí, as peças são roubadas, tipo assim, do nada, tipo, pá! Chegou assim, roubou as peças, já era, acabou tudo. E não tinha outras cópias, né? Porque na época era tudo feito à mão. E o Richard é o primeiro a ser acusado. Se ele consegue realmente resgatar a peça ou não, isso aí eu já não posso falar pra vocês. Se você gostou do conteúdo até aqui, por favor, já se inscreve aqui embaixo no botão vermelho para você não perder nenhuma novidade aqui do canal. Também tinha uns perseguidores lá, porque no século XVI o teatro não era bem visto, digamos assim. Era interpretado pela rainha e tudo, mas principalmente as pessoas da igreja diziam que o teatro não era uma coisa de Deus, que os atores eram pecadores e todas essas coisas. Então tinha uns perseguidores também na história que iam lá atrás das peças, confiscavam peças, faziam essas coisas. O que eu realmente não gostei muito sobre o livro é que eu acho que faltou um pouquinho de carisma em cada um, sabe? Sabe aquele herói da história? Nesse livro não tem. Em alguns aspectos isso pode ser considerado uma coisa boa, porque não mostra um personagem perfeito ali, sabe? O personagem principal, o Richard, tem seus defeitos. Isso é uma coisa que é interessante, mostrar esse lado mais frágil do protagonista. E o enredo no começo demora um pouquinho pra se desenrolar também. Mas fora tudo isso, o livro é de verdade interessante, bem legal mesmo. Tem uma nota histórica também, que fala sobre o que é real ali, quais peças, e vários personagens realmente existiram. Vários companheiros ali da trupe, do elenco, eram artistas famosos da época, do século XVI. Tudo isso é baseado em documentos, todas essas coisas. E aqui menciona vários espetáculos, de onde eles tiraram as citações do livro, um dos comediantes da trupe.
que era um dos sócios do teatro em que eles trabalhavam, realmente existiu, chamado Will Kemp, e ele era bem conhecido ali na época, sabe? Ele era um artista bem importante para todos. Mas aqui no livro ele também é um personagem bem forte, tem muita participação. Vocês vão ver. A Rainha Elizabeth I teve uma grande influência para o teatro continuar existindo, porque, como eu disse, tinham aqueles perseguidores, né, que não gostavam muito do negócio, mas como tinha um grande apoio da Rainha Elizabeth, o teatro sobreviveu, e é por isso que o William Shakespeare tá aí, pra gente ver as peças dele, conhecer as histórias dele. Então o autor realmente mostra o que é ser um artista e o que é trabalhar num teatro em pleno século XVI. Então ele vai contando todas essas coisas, os pensamentos da época. Eu vou deixar aqui embaixo algumas informações sobre o autor desse livro, vou deixar aqui embaixo a biografia dele também. Tem um outro livro que vai ser uma das próximas resenhas do canal, que é do mesmo autor, que se chama Crônicas de Arthur. E ele fez bastante sucesso, é uma trilogia. E eu também queria corrigir um pequeno erro que teve no vídeo passado, falando sobre a trilogia Fresco, que na verdade não era uma trilogia. Tem um quarto livro da série que se chama Extras. Então realmente foi um erro meu, desculpem aí. Mas é isso, caso vocês tenham gostado do vídeo, deixem o seu like aqui embaixo para saber se eu devo fazer mais vídeos de romances como esses. Um beijão e até a próxima!